Oi, gente, tudo bem? Eu sou Leandro Grais, estou aqui diante de duas grandes referências da educação mundial, da educação brasileira, pessoas que inspiram muitos professores, inspiram muitos educadores a fazerem a diferença onde estão. Aqui, professor Pedro Demo e professor José Pacheco. Dispensam apresentações, dispensam qualquer histórico aqui, porque a própria história deles já é por si só um grande legado, vocês certamente já os conhecem, e vamos conversar. A gente vai falar de educação, vai falar do Brasil, vai falar de Brasília, vai falar de coisas bonitas que têm ocorrido aqui na nossa cidade e os desafios que nós temos aí pela frente para que essa educação seja verdadeiramente transformadora. Então, professores, muito obrigado por estarmos aqui. É uma grande honra, são duas grandes referências para mim, duas pessoas que influenciaram muito a minha prática. E eu queria começar lançando aqui uma pergunta para a gente bater um papo inicial. A educação tem jeito ainda? A educação no Brasil tem jeito ainda? Não, brasileiro não, sinta-se em casa. Eu sou um aprendiz do Brasil. E o Brasil não é para amadores, não é? Eu acredito que ainda tem jeito, ainda tem. O meu amigo Rubem Alves, era da memória, ele dizia que o professor não pode ser otimista, não é? O professor tem que ser esperançoso, porque o otimismo é da natureza do tempo e a esperança é da natureza da eternidade. Então aquilo que nos resta é efetivamente não ser otimista, porque é impossível ser otimista perante uma realidade como nós temos, este genocídio educacional, não é? E o Pedro sabe muito bem, fez um trabalho sobre os índices de proficiência, não é? A desgraça que é este Brasil, não é? Mas temos que ser esperançosos, isto é, temos excelentes profissionais nas escolas, temos excelentes professores. O que é que falta? Muita coisa, mas podemos falar adiante. Em suma, eu penso que ainda é possível acreditar que o Brasil tem jeito. Bom, também acho que educação sempre tem essa ideia fundamental da esperança. O Paulo Freire mesmo escreveu um livro sobre a pedagogia da esperança, exatamente para aludir a esse tipo de perspectiva que nós sempre mantemos, né? É um pouco como está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele adotou uma postura pedagógica porque não pode deixar de esperar que o menor, entre aspas, infrator possa ser educado. Quer dizer, toda a proposta é de poder esperar uma mudança nesse adolescente, que em vez de continuar no mundo do crime, ele tome outro rumo. Acho que a questão, então, mais importante nem é essa, é outra, é como é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode mudar. Me incomoda muito, por exemplo, que o MEC tenha tantos dados, possa fazer um bom diagnóstico e despreze. Temos 20 anos, uma série histórica imensa, né, que é um patrimônio estatístico do país, né, que aponta para misérias impressionantes, para decadências incríveis, e ficamos olhando de camarote. Então é isso que me incomoda, mas nós podemos mudar. Posso acrescentar só mais uma coisa, se me permite? O Pedro falou da pedagogia da esperança, e que para mim talvez seja o mais belo livro do Paulo. E lá na pedagogia da esperança, o Paulo Freire escreve mais ou menos isto, que o educador brasileiro deve deixar de nortear a sua reflexão e solear a sua praxis, E aquilo que falta ao brasileiro, ao educador brasileiro, não é mais do que isso. É emancipar-se em relação à síndrome do vira-lata, que pensa que vem de fora é que é bom, e criar alguma autoestima. Perceber que tem dentro do Brasil, né, entre os vivos e entre os que já se foram, a nata dos cientistas da educação. A nata. Os melhores teóricos que eu conheço foram brasileiros ou são brasileiros. Só que os educadores brasileiros não os conhecem. Se eu falo, por exemplo, Jean Piaget, toda a gente conhece. Mas se eu digo, por exemplo, Agostinho da Silva, ninguém conhece. Se eu digo Vygotsky, toda a gente conhece, porque é estrangeiro. Se eu falo Lauro de Oliveira Lima, ninguém conhece. E por aí vai, não é? Então, é uma peleia de autores invejável, ao ponto de eu, que cheguei da Europa há 17 anos, com o meu etnocentrismo, não é? A minha arrogância europeia, que eu via o Brasil como ex-colónia,
eu converti-me totalmente. Eu encontrei os melhores teóricos que eu alguma vez conheci, os melhores professores, também os maiores falastrões e os piores professores, mas isso é um país de contradições. Pois é, a gente sabe que os desafios da educação brasileira, para serem enfrentados, demandam que a gente trabalhe com muitas variáveis. Então, são muitos pontos de conversão dessa educação em crise. E como dizia o nosso Darcy Ribeiro, na verdade não é uma crise, é um projeto. E vocês têm experiências muito interessantes. O professor Pacheco, em Portugal, desde lá do início da Escola da Ponte, mas depois vários tantos outros projetos. O professor Pedro Demo também, com trabalhos significativos na formação de professores. O que vocês já fizeram, o que vocês já viram e que nos aponta caminhos de mudança? É por aqui que a gente tem que começar, porque os problemas a gente já sabe. Todo mundo está cansado de discutir os problemas da educação brasileira. Mas o que hoje vocês diriam? Isso dá certo, isso funciona. Professor Pedro. Bem, olha, você começou dizendo que há muitas variáveis nesse pedaço, né? Realmente isso é uma referência que sempre perturba a gente nunca dá conta de todas as variáveis, né? Por exemplo, a educação é influenciada não só pelo que acontece dentro da escola, ou só pela relação com o professor, ou só por relação com a universidade que formou o professor, mas também pelo entorno socioeconômico da escola, pelo entorno cultural, pela história do país, e lá vai, né? Então a gente não consegue mudar tudo isso aí. Alguns têm uma abordagem mais sistêmica. Eu admiro muito, por exemplo, a capacidade do Pacheco de colocar uma escola num entorno mais amplo. Comunidade de aprendizagem, as variáveis culturais, o comprometimento da família, da sociedade e tal. Ele é uma das pessoas que mais bem faz isso no país. Mas, na minha experiência, o que eu consegui fazer de melhor, provavelmente, é cuidar do professor. Não que o professor seja uma andorinha isolada, porque a andorinha sozinha não faz verão, mas é, digamos assim, a variável mais promissora, que mais dá resultado, porque se um professor sabe aprender, ele tem uma chance boa de fazer um estudante aprender. Então, eu sinto muita falta na escola e na universidade de um professor que sabe aprender. Saber aprender é trabalhar atividades de aprendizagem, não apenas atividades de ensino, reproduzir conteúdo, fazer provinha, dar aula e tal, né? Isso hoje em dia nem mais tem importância. A importância está nas atividades de aprendizagem, que passa pela leitura, pela pesquisa, pela elaboração, pela autoria, né? E que hoje estão muito bem confirmadas nas melhores pesquisas da neurociência, da biologia. Então, acho que a gente tem aí uma grande parceria. Não estamos falando das paredes, hoje nós estamos também valorizando todo um patrimônio de pesquisa que nós conquistamos. Então, acho que cuidar do professor é a coisa mais promissora, embora o professor não resolva tudo sozinho. Eu pegaria na expressão cuidar do professor, porque cuidar do professor é permitir, criar as condições para que ele possa reelaborar a sua cultura pessoal, profissional. Infelizmente não é isso que acontece na universidade, com todo o respeito que eu tenho pela universidade, porque nada disso que o Pedro agora falou acontece na formação dos professores. É uma formação com um perfil de paradigma da instrução, do século XIX. Continua a dar-se aula com turma, com horário padrão, embora teoricamente já se entra no paradigma da aprendizagem, não é? Mas a universidade está no século XIX, quando veicula teoricamente o século XX. Mas ainda lhe falta muito mais, falta de entrar no século XXI, naquilo que hoje se chama no paradigma da comunicação, não é? Então, essa formação que aí está é um dos grandes obstáculos à mudança. Outro é o poder público, porque muda uma prefeitura e os projetos que estão em desenvolvimento pura e simplesmente são extintos, sem qualquer justificação, sem uma avaliação feita. Outro problema é a cultura profissional dos professores, que é uma cultura de solidão, de sala de aula, os auleiros, não é? Que não faz sentido nenhum no século XXI. Bom, teremos outros fatores, mas eu prefiro realmente dizer que aqui no Distrito Federal e noutros lugares, muito a partir daquilo que o Pedro e outras pessoas produziram, está a acontecer algo ainda muito, enfim, vago, muito no início, mas que tem ao serviço desses projetos professores bem diferentes daqueles que
que nós temos conhecido por aí. Aproveitando o gancho, o senhor fala do Distrito Federal. Tem dito várias vezes, inclusive, que aqui acredita-se que vai sair o tsunami da revolução educacional no mundo. E o senhor escolheu vir para cá, né? E o professor Pedro também, né, escolheu ficar em Brasília. Por que Brasília? Por que o Distrito Federal? E por que essa crença de que aqui é possível? A gente sabe que há condições favoráveis do ponto de vista orçamentário para se fazer educação com estrutura, mas ainda não se fez. Por que Brasília ainda pode ser esse celeiro, essa gênese da revolução, da inovação, da mudança profunda da educação? Olha, eu sou um aprendiz aqui, apesar de viver numa casa que é a nossa, ou seja, vou ficar. Já passei por muitas cidades do Brasil, fui aprendendo muito, mas falta-me aprender muito mais ainda. E aqui eu encontrei algo que eu não sei explicar. O que eu acredito é que, se quisermos encarar a questão de modo esotérico, o Dom Bosco tinha razão. Ele tinha razão. Aqui converge gente de todas as partes do Brasil. Aqui está uma universidade que o Darcy, o Anísio e o Agostinho fundaram e que tem, apesar de tudo o mal que lhe fizeram, se atendermos à proposta inicial, que tem condições para realmente criar as condições de projetos do século XXI. E, portanto, eu sinto, é meio curioso, não é? Não posso dizer que eu sei que é, mas eu sinto, e agora temos provada a possibilidade quando uma secretaria, não é? A Secretaria de Educação do Distrito Federal, investe numa comunidade de aprendizagem, onde já não há essa tralha pedagógica do século XIX, da aula, da turma, da hora, da cineta, não há nada disso. Agora, o que é que há? E é aí que nós temos de ter muito cuidado, porque há muita confusão entre o que é e o que não é inovação. Muitas vezes eu vou a escolas onde dizem, nós temos uma inovação. Eu pergunto, qual é? Temos uma horta biológica, assim, vamos ver se é uma inovação. Mas temos novas tecnologias, vamos ver se é. Não, nós fazemos meditação, yoga, vamos ver se é. O que é isso de inovação? O que é isso de inovação? Então há que ter muito cuidado com essas alternativas que surgem por aí. Aqui surgiu a partir de algumas dessas alternativas, mas os professores que agora estão envolvidos na comunidade de aprendizagem são pessoas muito responsáveis e que vão trabalhar comigo, com o Pedro, com outros, que vão, enfim, auxiliá-los num percurso que vai estar, imagino, cheio de dificuldades, mas que eu acredito que possa ser um protótipo daquilo que nos permita criar indicadores de boa qualidade de educação. Bem, olha, me chamou a atenção a preocupação que você tem com a inovação, né? Tem muito chute, né? Muita coisa que a gente propõe como, digamos assim, modismo, digamos, um certo invencionismo, né? E não é propriamente inovação. Acho que na educação, sobretudo na escola, a parte central da escola sempre é a questão da aprendizagem. E, então, por isso eu sempre digo que o que é que a gente quer na escola? O óbvio ululante. Eu não quero inventar moda, não quero nenhuma teoria extravagante, eu não preciso de nada disso, eu só quero que o estudante aprenda bem. E para isso nós temos um arsenal de propostas e, sobretudo, garantir a liberdade do professor de teorizar, de ele fazer a proposta dele. A prova dos 9, se o estudante aprende bem. Mas como ele teoriza, ele deve fazer com a maior liberdade, né, para que seja também uma construção dele, né? Então, muitas vezes as escolas se perdem nisso, elas querem novidades, elas querem coisas que dão um certo estardalhaço, que chamem a atenção e tal, né? Mas não cuidam da aprendizagem do estudante. A escola não chegou à aprendizagem do estudante. Aproveitando uma figura que ele colocava do século passado, me lembra muito o filme do Chaplin, né, Os Tempos Modernos. A escola que nós temos hoje é exatamente aquela escola dos tempos modernos. Uniforme, chata, repetitiva, né? Humilhante, produzindo a docilidade de todo mundo, nenhuma rebeldia, nenhuma alternativa, tal, né? Então, a nossa escola não chegou aqui. Nossa escola está fora do tempo, está fora do lugar. Então, para isso, nós precisamos muito trabalhar o professor. Não só ele, né? Mas acho que a figura
mais promissor aí é o professor, para que ele venha para o século XX, porque ele também aproveite as novas tecnologias, não para invencionice, não para enfeitar a aula, não para fazer um instrucionismo mais bonito, mas para chegar à aprendizagem do estudante. Então, eu acho que a educação tem um compromisso fundamental. Ela pode fazer tudo o que quiser, tudo pode ser aproveitado, tudo é importante. Mas tem um miolo que nós não podemos deixar cair, que é o direito do estudante de aprender bem. Quer dizer, a chance emancipatória que ele tem se ele souber aprender bem. Toda essa carga de Paulo Freire, que eu aprecio muito, acho que foi uma das contribuições maravilhosas da vida dele, né? Pode existir uma aprendizagem transformadora, pode existir um conhecimento emancipatório, desde que ele seja bem feito na escola. Isso depende muito do professor. Muito bem, já a gente vai abrir aqui também para perguntas. Temos pessoas aqui conosco muito especiais que vão participar dessa conversa. E aí eu lanço mais uma questão aqui para a gente, antes de passar para esse bloco, refletir e poder conversar a respeito. Vocês, no caso, o professor Pacheco está aqui em Brasília agora com a CAP, a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, que é uma experiência ousada, algo completamente diferente de tudo que a gente já viu aqui em Brasília. Um processo que vai acontecer descentralizado, né, e que vai acontecer fora da sala de aula. O professor Pedro, durante alguns anos, e ainda hoje, tem trabalhado com professores em Campo Grande e colocado os alunos de Campo Grande numa condição muito boa, né, em níveis de aprendizagem, a partir dos exames formais que nós temos, em especial o IDEB. E o que vocês sentiram até agora, desses dois projetos, no caso, de Campo Grande, do que está acontecendo na CAP, que a gente pode, quem sabe, absorver e aprender para ampliar, né? O que ali está dando certo, o que já deu certo, que a gente pode, quem sabe, tornar a base de política pública na educação, que possa ser modelo para a construção de um projeto coletivo mais amplo. O que essas experiências que cada um de vocês tem feito nos diz sobre política educacional, sobre gestão da educação? Professor Pedro. Olha, aquilo que eu considero que é característico desses professores, entre outras características, é o facto de eles quererem ser éticos. Porque são professores que se interrogam, como qualquer outro professor, perguntando, que trabalham o melhor que podem, mas que há muita gente que não aprende. Não acompanham a turma, não é? Essas expressões, vão para uma classe de reforço. Tem um problema, toma lá Ritalina. Aquele é diagnosticado, vai para o ensino especial. Então, são professores que percebem que todas essas estratégias alternativas, ou esses paliativos que o Pedro falava, não é? Ou coisas bonitinhas para enfeitar o modelo institucionista, não resultam, porque nós hoje temos 50 milhões de brasileiros que não estão alfabetizados. Se formos falar dos índices de proficiência, é uma tragédia. Então, esses professores, o que os caracteriza é que eles caíram em si. Eles compreenderam que trabalham o melhor que podem, mas não ensinam todos. E então, se do modo como eu trabalho, eu não ensino todos, eu não tenho o direito de continuar a trabalhar desse modo. Tomando consciência de que o modo como eu trabalho vai condenar muita gente à ignorância, à infelicidade, a múltiplas violências e efeitos sociais terríveis, eu, enquanto profissional da educação, não posso continuar a trabalhar desse modo. Porque se continuar, eu sou antiético. Para além de que estou na ilegalidade. Porque o artigo 205 da Constituição consagra o direito à educação a todos. E que eu saiba, de cada 100 jovens que entram no primeiro fundamental, só 11 chegam ao vestibular. Então, é uma hecatombe, é um genocídio educacional. O que distingue essas pessoas é que ainda conservam alguma dignidade. São éticos. E que, portanto, fazem prevalecer a sua humildade para, com outros, aprenderem um modo que todos aprendam. Não é? É muito mais do que isto. Tem a ver com a gestão, tem a ver com alguns princípios, mas eu penso que o que caracteriza esses professores é exatamente isso. Um grande sentido de profissionalismo. E eu fico muito feliz com isso, porque há quem já tenha desistido, e eu compreendo, mas há quem ainda resista.
Bem, olha, eu acho que é a pura verdade isso, né? Tem muito professor que desanimou, tem muito professor despreparado, mas tem professor ético que quer reiniciar, que está a fim de fazer alguma coisa interessante, né? Talvez faltaram oportunidades, a formação inicial na faculdade é muito deficitária, mas da minha experiência, né, não é difícil conseguir que um professor se arrume. Ele precisa ter boa vontade, precisa ter humildade, ele falou várias vezes disso, essa modéstia, essa elegância, dizer, bom, o que eu estou fazendo na escola não está dando certo. Quer dizer, os dados gritam isso veementemente. Por exemplo, só para lembrar um pouco, né, no Maranhão, em 2015, apenas 1,5% dos estudantes do ensino médio aprenderam matemática. Quer dizer, o Estado já extinguiu matemática. A melhor cifra que nós temos é aqui do Distrito Federal, que é de 12,8%. Quer dizer, 12,8 é muito acima de 1,5, é quase 10 vezes mais, mas pô, também é uma miséria. Se você lembrar que em 95 o Distrito Federal tinha 31,5, como é que desceu para 12,8 com toda a EAP, com toda a UNB, com tudo o que nós estamos fazendo aí de escarcéu aí, pô, nós só sabemos ir para trás? Então, eu acho que aí tem um bom começo. O que me perturba muitas vezes é por que a gente faz tanto diagnóstico, sabe onde o sapato aperta e não sai nada. Isso que é um troço inacreditável no Brasil, né? Por exemplo, na OCDE, lá da União Europeia, eles fazem coisas similares, lá tem o PISA. Então eles sabem onde as coisas são ruins e vão lá e arrumam. Eu me lembro, por exemplo, o Chile uma vez fez uma pesquisa enorme sobre as escolas, aí surgiu o projeto das 900 escolas. Eu me lembro porque eu fui convidado, eu fui lá. Qual era a ideia deles? Vamos arrumar as 900 escolas. Quer dizer, não adianta saber que elas são as 900 piores do país, isso não interessa. O que interessa é como é que a gente tira elas desse buraco. Arrumaram. O Brasil sabe disso há quantas décadas? Não arruma nada. Aí me pergunto, o que faz o MEC? O que fazem as universidades que sabem que a pedagogia não está funcionando, que as licenciaturas são um horror? Então, eu não posso colocar no ombro do professor o fracasso da matemática, porque ele não trabalha sozinho, ele não é sozinho, entendeu? Mas ele tem a ver com isso. Você provavelmente é um licenciado que não aprendeu matemática, ele engoliu matemática, ele decorou, memorizou matemática e faz isso na escola. Isso não funciona. Matemática a gente só aprende se você entender. Entender acontece na cabecinha do estudante, não é na aula do professor. Se não acontecer nada na cabecinha lá dentro do estudante, onde ninguém entra, entendeu? Não vai ter aprendizagem de matemática. Então essas coisas eu acho que são óbvias. Então por isso que eu sempre digo, né? Eu não quero nada mirabolante, eu não quero nenhuma teoria estrambótica, eu não quero inventar a roda, eu quero o óbvio ululante. Um professor que aprende e que cuida da aprendizagem do estudante. Muito bem, muitos aprendizados aqui nessa conversa, muita inspiração. Queria convidar aqui o professor Leonardo Humberto Soares para participar dessa nossa conversa. E é uma pessoa também que tem feito aí vários projetos interessantes em Brasília. Obrigado, Léo. Obrigado, Leandro. Professores, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Na verdade, eu escutei toda a fala instigante, fala preocupante. Eu queria focar um pouquinho nas escolas que têm um perfil um pouco diferente da iniciativa pública. Vamos pensar um pouquinho na iniciativa privada. Como é que estamos nisto? Nós temos aí perto de 186 mil escolas aqui no Brasil, perto de 46 milhões de estudantes da educação básica, 21% desse mundo, dessa dimensão, são escolas privadas. Escolas privadas que estão adotando tecnologias como o mercado da educação, grandes empresas estrangeiras e nacionais focando nesse segmento. Nós podemos perceber uma fragmentação da educação superior enquanto essa perspectiva de mercado, uma perda de fôlego, e essas empresas educacionais olhando agora para a iniciativa da escola da educação básica. E me parece que isso encerra uma série de riscos, de problemas que nós podemos enfrentar aí no futuro próximo. Eu queria saber como é que os senhores enxergam essa situação. Bem, olha, primeiro queria dizer o seguinte, segundo o IDEB de 2015, estou citando o IDEB também não é uma maravilha estatística, mas de qualquer maneira, nós temos já uma série histórica longa, então isso de alguma maneira aplana os problemas, mas eu acho que pode ser contestado. Mas segundo o IDEB de 2015, a escola que tem maior crise pedagógica é a privada.
ela nos anos finais está rateando e no ensino médio está caindo, enquanto que a escola pública ainda não está caindo. Claro que os números privados são superiores aos números públicos, então aí tem uma vantagem histórica muito grande. Isso é uma coisa interessante, porque coloca em xeque toda essa ideia dos cursinhos, né, da aulinha, do repasse de conteúdo, que é a grande galinha de ovos de ouro dele. Eles não largam a aula, porque a aula é uma maneira barata de ganhar dinheiro. Então basta ver o cursinho, você coloca lá 500 pessoas e põe um bom falante lá na frente que é divertido e tal, e toca conteúdo, a aprendizagem nem aparece, nem está em questão, nem é importante, porque as pessoas querem macetes para passar no vestibular, né? Bom, isso já é um pedaço enorme do que nós estamos chamando de indústria da educação, que vai prosperar, que vai ser uma das coisas mais vultosas do mundo, né? Até porque hoje em dia a economia vai dependendo cada vez mais dessa qualidade de educação. Basta ver, por exemplo, uma das maiores hipocrisias que existem nessa discussão, que é o tal do espírito crítico. Qualquer empresário fala espírito crítico, que é um troço inaudito, porque você quer um trabalhador que saiba se criticar, saiba se renovar, mas jamais critica a empresa. Isso não está dentro do espírito crítico, nem pode estar, né? Mas ele sacou que precisa um trabalhador esperto, vivo, que se renova, que estuda, que busca informação, que anda para as novas tecnologias, né? Que aprenda dos seus ambientes, faça um trabalho em equipe e tal, né? Então isso pode dar muitos problemas para nós, né, em termos de escola pública, porque a escola pública está também em grande decadência. Não tem a decadência que tem a escola privada, que foi uma coisa inaudita para nós aqui, que a gente nunca imaginou que ia viver isso, que é a decadência da escola privada, né? Mas a escola pública também tem uma grande decadência. Então, como eu citei esses números vão ser muito mais graves na escola pública, né? Mesmo no Distrito Federal, se só 12% dos alunos aprendem matemática no ensino médio, é uma escola fraudulenta. É uma escola excludente, não tem nada a ver com a Constituição que diz que é para todos, todo mundo tem direito de aprender e assim por diante. Agora, tudo isso também tem que ser colocado no contexto das novas tecnologias, porque elas facilitam muito esse aulismo, essa distribuição de conhecimento, cursos totalmente digitais que eu ainda não saberia engolir. Eu acho que é difícil fazer uma engenharia só digital, não consigo entender bem isso aí. Mas vem, ou já veio, ou já está aí, entendeu? Né? Então, acho que isso vai revolucionar muito também. Eu acho que vamos ver coisas também interessantes. Eu acho, por exemplo, todo esse aulismo, esse instrucionismo vai ser substituído por máquinas inteligentes. Então, aquele menino lá que está na frente de 500 pessoas transmitindo conteúdo vai ser feito por um robô. Porque o robô é mais esperto, se ele tiver online, ele tem a última informação, ele tem a melhor piada do dia, né? Ele tem a conexão com o melhor esperto daquela coisa, não sei onde, entendeu? Então, esse professor que só dá aula vai virando um trapo. Ele tem que fazer outra coisa. Então, vamos voltar lá para Vygotsky, por exemplo, tem que ser um mediador, tem que ser um parceiro, ser uma pessoa que está junto para aprender com o estudante, que eu vejo isso, por exemplo, tremendamente bem feito na escola de Cotia. Ninguém dá aula lá, não tem sala de aula lá, mas o professor está todo dia junto com o aluno, incitando ele a aprender. Olha, eu tenho um grande apreço pelo particular, nomeadamente tenho colaborado com instituições confessionais e tudo isso. Tenho os seus projetos com um ideário muito bem construído, mas a prática não corresponde ao ideário. Assim como a prática das escolas ditas da rede pública não corresponde ao que está no projeto político-pedagógico. Hoje vive-se uma situação peculiar. É que temos uma lei, não é? E o PPP, o projeto político-pedagógico, é uma lei, mas que se eu perguntar a um professor o que é que diz o PPP, ele não sabe, nem leu, nem sabe onde está o PPP, portanto, cada um na sua sala de aula, sozinho, tentando transmitir conteúdo. Mas é uma ilusão, porque as escolas particulares, em que é que elas são melhores do que a rede pública? Há estudos que já apontam para algo que não está muito divulgado, mas eu posso mostrar os estudos, que mostram que depois do acesso à universidade, os jovens que tiveram melhores notas no acesso não são aqueles que têm melhores notas dentro do curso da universidade, é exatamente o contrário. É muito curioso isto, não é? E o que é que eles aprendem na escola particular ou na escola da rede pública?
Disso o Pedro há pouco. Aprendem a obediência formal, aprendem a passividade, aprendem a hipocrisia, aprendem coisas que não devem aprender, não é? Porque do currículo oficial eles quase nada aprendem. Quando a pessoa me diz que aprendeu tudo na aula, não é? Eu faço sempre as perguntas: sabe fazer raiz quadrada? Ninguém sabe. Sabe qual é a fórmula para calcular o volume da esfera? Ninguém sabe. Eu estou a falar da matemática, mas podia falar das ciências, podia falar de tudo. Não aprenderam nada. O que fizeram foi memorização na memória de curto prazo para debitar numa provazinha para entrar numa universidade. E isso eu acho que isso é desperdício de tempo, desperdício de gente. Para além de que o vestibular, como prova convencional, é extremamente precária. Praticamente não avalia nada. Avalia a retenção na memória de curto prazo, alguma informação que vai debitar, que é aquilo que espera que saia na prova. Então é toda uma ilusão. Os rankings são algo que não faz sentido. O IDEB é algo também muito falível, mas eu não quero que o meu amigo Chico Soares fique zangado comigo lá no INEP. Não há uma tradição de avaliação, há uma tradição de classificação baseada em resultados de prova que não provam absolutamente nada. E o que faz a escola particular? Digamos que mostra aos pais algum glamour, não é? Tem uma boa quadra, tem novas tecnologias, mas já há pesquisa que dizem que a entrada das novas tecnologias nada alterou, absolutamente nada alterou, a não ser ter criado monstrinhos de tela de computador que não veem ninguém ao lado e que vão crescer autocentrados, neuróticos, dependentes de redes sociais e aí vai, não é? Então, não se creia que o meu discurso que é catastrófico. O que eu estou a dizer é que não há grande diferença entre a rede pública e a particular. Digamos que a particular cobra, e isso é anticonstitucional, porque a educação é um direito, não é uma mercadoria, é preciso pensar-se assim, mas que se justifica na medida em que está sucateado a rede pública. No fundo, não se aprende nada, porque só se aprende quando existe significado na aprendizagem, só se aprende quando existe um vínculo, só se aprende quando há uma relação, não é? Mediada por um professor, não é? Em que dois têm um terceiro elemento de ligação que é o objeto de estudo, e por aí vai. Isso está nos livros, as teorias da aprendizagem, desde o Vygotsky, foi aqui citado, ao Brunner e outros, que os professores desconhecem, do particular também. Eu posso dizer aqui com uma experiência pessoal, tendo passado por várias escolas particulares e também pela Secretaria de Educação, e hoje ainda mais, de que os melhores projetos e as melhores iniciativas pedagógicas estão na escola pública. Claro que também em virtude do universo mais ampliado, então acabam tendo mais oportunidades de surgirem coisas interessantes. Mas aqui no DF a gente vê professores e professoras fazendo coisas muito interessantes. É claro que a gente precisa definir bem o que é inovação, o que não é, mas há pistas muito claras. A gente pode citar aqui o projeto Mulheres Inspiradoras, da professora Gina, lá na Ceilândia. A gente pode citar aqui o projeto Escola na Rua, da professora Luna, em São Sebastião. E é interessante ainda mais porque são projetos na periferia. São projetos que envolvem a comunidade. E a gente nota essa movimentação dentro da educação pública, né? E realmente um pouco o que se percebe aqui na escola privada, há uma tendência da repetição, uma tendência realmente de se vender algo mais pronto, algo mais já fechado e sem muito vínculo com a comunidade, né? E aí, já aproveitando que a gente está com um tempinho já conversando, para a gente não ficar tão longo aqui nesse vídeo, mas para a gente encerrar, queria que vocês dessem um recado, dessem uma mensagem aos professores, os professores da escola pública. O que vocês têm a dizer a eles? Temos professores que estão desanimados, penso que a grande maioria, infelizmente, mas tem muitos professores vivos, professores vibrantes, animados e motivados, fazendo coisas, embora muitos deles isolados por aí, precisando de apoio, precisando de estrutura, precisando também se conectar a esses que são seus pares, são seus colegas e que também estão fazendo coisas bacanas. Então, o que vocês têm a dizer para os professores hoje da escola pública, em especial esses que estão querendo, que estão indo em frente, tentando transformar o seu dia a dia e principalmente a vida dos seus estudantes? Da minha experiência,
e algumas décadas trabalhando com essa questão, acho que posso dizer com alguma segurança de que para fazer qualquer projeto de reforma, de mudança mais profunda, nós precisamos da adesão do professor integralmente. Eu aprendi na vida que o professor pode ser vítima de mudança. Ele tem que ser o comandante da mudança. Então ele tem que ter o papel dele, embora seja um papel de mediador, mas isso não diminui nada. Porque também na família o pai e a mãe são mediadores. Eles não são causadores dos filhos, né? Eles são mediadores. Então nós não podemos causar a aprendizagem do estudante, nós podemos mediar. Então eles têm um papel formidável. E acho que é uma das coisas mais gratificantes que existe nesse trabalho é trabalhar com professores que querem aprender, que querem estudar, que se reencontram, que também desenvolvem ou então recompõem o seu sentido ético profissional, né? E com isso então, a gente resgata facilmente a escola. Então, os professores geralmente não leem, não produzem, eles não foram também acostumados a isso na faculdade, então eles não são cientistas, não são pesquisadores, não são autores. Mas isso não porque eles não queiram, porque não foi dada esta chance. E você pode dar esta chance a eles. E esses professores, então, ressuscitam. E eles podem, então, ser extremamente úteis para os estudantes. Porque acho que aí tem, para mim, pelo menos, uma regrinha básica. O aluno aprende bem com o professor que aprende bem. Se o professor não sabe aprender, se ele não é bom leitor, se ele não é um pesquisador, se ele não tem uma boa capacidade de pensar, ele não mexe bem com a questão da crítica, da autocrítica, como é que o estudante vai chegar a isso? Então, acho que também dentro desse bojo todo, nós temos que esclarecer melhor essas questões que a Cláudia colocava aí, por exemplo, comunidade de aprendizagem, né? Na verdade, tem muito modismo aí, né? Porque, de certa maneira, mais antigamente, quando a educação era mais elitista, a família sempre foi uma parte importante, né? As pessoas estudavam em casa, se chamava dever de casa. Você saía da escola, ia para casa e os pais cuidavam. E hoje todo mundo diz, né? Na casa, onde os pais cuidam que o filho aprenda, tem um bom resultado maior. Claro, o problema da comunidade de aprendizagem é que ela foi reavivada num contexto das máquinas digitais. No fundo, ela é muito contaminada pela ideia da interatividade. Então, o Facebook tem 3 bilhões de membros. É uma comunidade de aprendizagem? Pô, aí não dá, né? Isso é uma esculhambação. Comunidade de aprendizagem tem que ter objetivos mais específicos, tem que ter uma dimensão mais clara, né? Tem que estar ligado à aprendizagem, e a aprendizagem transformadora. A mesma coisa da pergunta que ela colocou sobre inovação. O que é inovação? Tudo pode ser inovação e nada é inovação. Tem muita teoria que diz, nós nunca inovamos, nós reconstruímos, nós recombinamos, porque nós mesmos, nós humanos, somos recombinações. Não tem ninguém de nós que seja original. Nós somos produto de uma sequência de coisas que vão se reorganizando pela vida fora. Bom, mas então, voltando aos professores, acho que o que eu mais gostaria de acentuar é o quanto eles são importantes, né? Eu acho que, o que eu sempre digo, eu nunca consegui achar um jeito de diminuir o trabalho deles. Sempre que a gente trabalha com os alunos e quer que eles aprendam melhor, a gente só dá mais trabalho para o professor. Isso eu não resolvi, acho que não vou resolver. Assim como o relatório da Unesco, o relatório Delors, diz que são 4, né, os pilares da educação: o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conhecer, os professores deverão ter mais 3 pilares. Eu tenho falado do pilar do desaprender, para poder reaprender, porque toda a aprendizagem parte da interrogação, da necessidade, do desejo, do sonho, através do desenvolvimento de um currículo de tripla dimensão, não é? E aquilo que eu agora estou a falar, creio que ainda não está nos livros, um dia estará, que é o currículo da subjetividade, que parte da necessidade específica de cada um, dos seus talentos, que tem de desenvolver para se realizar enquanto pessoa, do currículo da comunidade, que não é escola e comunidade, é a escola como um nodo de uma rede, que é uma comunidade que aprende, e o currículo universal, que é o conjunto de saberes e saberes fazer, definido por uma base curricular. Esse é o pilar número 5, que é o aprender a desaprender. Tem o pilar número 6, que é o aprender a desobedecer. Quando se fala de inovação pedagógica, por que é que não se fala de inovação normativa? Toda a produção normativa das secretarias de educação são contraditórias com a lei geral. Esta base nacional curricular que saiu agora, ela é esquizofrénica, contraditória e ilegal. Porque
Quando diz que no 8º ano todos os alunos têm que aprender as produções da Senegâmbia, porque no 8º ano, se o artigo 23º da Lei de Diretrizes e Bases diz que pode ser no ano, no ciclo, no classe de nível ou outro qualquer. É tão evidente. E a maior parte dos conteúdos que lá estão, que chamam agora competências, expectativas de aprendizagem, chamem-lhe o que quiserem, são conteúdos, tem um descritor ao lado que vai fazer parte, não é, de itens de provas que vão ser aplicados em nível nacional, ou seja, aquilo não é uma referência. Quando isso acontece, é razão para desobedecer, realmente. Eu peço aos professores que desobedeçam, que ousem desobedecer fundamentando na lei e na ciência. E, finalmente, o 7º pilar, que é o pilar do aprender a desaparecer. Normalmente, aquilo que se faz na formação é considerar que o professor é um incapaz, a quem está a capacitação, não é? A quem está em aula, a quem se dá um curso. Ou seja, considera-se o professor como objeto de formação. O professor tem que ser considerado na sua dignidade de sujeito de autoformação, autonomia, uma das grandes competências do século XXI, porque se o professor não é autónomo, ninguém dá aquilo que não tem. O professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Muito bem. Eu queria aqui agradecer em nome de todos os professores, de todas as pessoas que nestes últimos anos vêm aprendendo com vocês dois. E não são poucas. Vêm aprendendo de verdade, porque a partir daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente observa, a nossa prática vai se transformando. Então não são meras referências teóricas, são vidas dedicadas à educação, vidas dedicadas à transformação da educação. E é uma honra, e quando eu falo de uma honra, eu digo que é um presente, na verdade. É uma dádiva tê-los aqui em Brasília, tê-los conosco e poder acompanhar essa trajetória que vocês também vêm desenvolvendo de apoio e de crença na educação. Então, eu acho que o país está precisando, neste momento, revalorizar as pessoas que o constroem, que o colocam para frente e para cima, né? E vocês são pessoas assim. Então, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade dessa entrevista, dessa conversa. Certamente muitas pessoas vão assistir, vão se inspirar e vão levar em frente tudo isso que vocês vêm construindo de legado. Então, muito obrigado. E se você gostou dessa nossa conversa, compartilhe, convide outras pessoas para assistirem, leve para a sua escola, passe para os seus amigos professores, para os diretores, para todos aqueles que podem, de alguma forma, aprender com tudo aquilo que a gente ouviu aqui. Um abraço e até a próxima.